Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à videoaula do tema Negociação e Conflito na Organização. Ao final de seus estudos, esperamos que você identifique as formas de conflito e conheça os processos de negociação efetivos. Vamos lá? O ambiente organizacional está repleto de pessoas, cada uma com características próprias. A partir disso, podemos imaginar que elas nem sempre concordam entre si. E nos deparamos com um tema que está presente nas relações humanas de modo geral, os conflitos. Mas o que seria um conflito? Um conflito é uma divergência, oposição ou discordância entre pessoas ou grupos e já foi tratado como algo negativo, que precisaria ser eliminado dos ambientes organizacionais por prejudicar a produtividade. Porém, aos poucos, ele ganhou o status de inevitável, sendo que as pessoas não precisam concordar sempre e brigar por isso. Atualmente, entende-se que o conflito tem como ponto positivo o fato de mexer com uma equipe, pois, com ideias diferentes sendo debatidas, novos conceitos podem ser criados. Podemos afirmar que existem três formas de conflito: o pessoal, o interpessoal e o organizacional. O conflito pessoal diz respeito às questões internas que inquietam o indivíduo. Por exemplo, a dificuldade em mudar um comportamento que impõe sofrimento à pessoa. O conflito interpessoal é caracterizado pela divergência entre pessoas ou grupos e é o mais comum nas organizações. Por exemplo, quando dois setores discutem o melhor dia e horário para a reunião de integração do final de ano. Já o conflito organizacional se refere às mudanças externas que influenciam os processos de uma empresa. Por exemplo, uma crise econômica que força uma reestruturação interna do negócio. Ainda assim, a visão interacionista do conflito reconhece sua importância, mas indica a necessidade de minimizá-lo ao máximo, a fim de tornar a convivência saudável. Por isso, as organizações podem contar com práticas e processos que auxiliam nessa tarefa. O primeiro deles é a negociação. Possivelmente você já negociou um preço, um horário, uma viagem. Mas quando tratamos do ambiente organizacional, falamos de um processo. Se a negociação tem por objetivo chegar a um acordo que seja favorável para ambas as partes, aquele que realizará a negociação deverá executar o planejamento, a execução e o controle. No planejamento, o negociador deve conhecer as partes integrantes do processo, o objetivo de negociação, o contexto em que ocorreu a divergência e o que cada um almeja, e a partir disso, deve pensar em técnicas para iniciar a negociação. Identificar todos esses elementos é muito importante, já que em uma divergência há inúmeros sentimentos, como medo e raiva, que podem surgir e impedir um consenso. Na execução, é importante que as partes falem o que pensam, discordem e apontem aonde querem chegar. Nesse momento, ficará mais fácil reconhecer as divergências, pontos comuns e estabelecer acordos, assim como implementar práticas que beneficiem a todos, minimizando conflitos. A fase de controle é o momento de acompanhar se as partes cumpriram o acordo e se existem dificuldades. Aqui também é avaliada a negociação e os seus resultados. Quando falamos nas práticas de minimização de conflitos, devemos pensar naquelas que tragam resultados efetivos. A escolha da técnica dependerá da situação apresentada e do objetivo que deseja atingir. Vamos usar como exemplo um namoro que está em conflito. Na prática de resolução de problemas, seria importante escutar as partes, descobrir as dificuldades e achar uma solução confortável para ambos. Mas, caso não dê certo e o casal continue em conflito, com a prática de suavização, podem ser lembrados os bons momentos do casal, o que os dois têm em comum e quanto cresceram na relação. Questões que demonstrem como vale a pena continuar juntos. Uma outra saída pode ser a prática da concessão, ou seja, do que o casal pode abrir mão para o bem comum. Isso deve ser discutido e debatido para minimizar o conflito. Além das práticas de minimização de conflitos que vimos nesse exemplo, ainda podemos citar as metas superordenadas e a alteração de variáveis humanas. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e lembre-se de que o conflito está presente nas relações, mas pode ser minimizado
utilizando o processo de negociação e práticas que tragam resultados eficientes para o aumento da produtividade e criatividade de um grupo. Obrigado pela sua companhia e até breve.